Muito bom dia, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais das nossas quintas-feiras, as Quintas da Educação. Hoje nós vamos abordar um assunto super bacana. Pensando em educação, toda vez que a gente tem a ideia de passarem uma informação, de educar os nossos pequenos, sempre é bom ter criatividade e tecnologia, né? Pensando nos tempos de hoje. Então hoje eu estarei recebendo a Veridiana Valarciota, que é minha companheira das quintas-feiras, e também a Samantha Castro, que vai falar sobre todo esse universo que existe para que a gente possa estar aprimorando a questão do ensino. Então, pessoal, fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. E hoje também eu estou contando com a presença de Fabiano Dias, né, Fabiano? Bom dia! Bom dia, Laura. Bom dia, meninas. Bom dia. Isso aí! E aí, pessoal, para nós iniciarmos, eu gostaria de agradecer a todos que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça. Ao RP Mercados, a Lojas Beneduzzi, sempre com looks lindos para eu vestir, Manfi Produtos Alimentícios e a Kiron Centro Cultural. E agora vamos de música para deixar a nossa manhã muito mais gostosa. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espera, eu não demora a voltar. Pensa em mim que eu tô chegando agora. Não precisa mais chorar. É que a saudade eu já deixei lá fora. Espera, eu não demora a voltar. Bom dia. Pois é, bom dia. E agora o meu bom dia também para as meninas que estão aqui comigo, a Samantha e a Veridiana. Sejam muito bem-vindas, meninas. Hoje Obrigada. com um assunto super especial, a Veri sempre trazendo ideias e assuntos que vêm colaborar com a ideia da educação. Então agora, para que elas possam se apresentar, para que vocês conheçam melhor elas, então, meu espaço. Veri, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Fabiano, Samantha. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer estar aqui nas Quintas da Educação, trazendo assuntos relacionados a ela. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Veridiana Valarciota. Eu sou formada em Geografia, licenciatura plena e tenho pós-graduação em Gestão Escolar. Trabalhei durante muito tempo como gestora escolar da escola pública, da Escola Estadual Reinaldo Cherubini. Foram 16 anos na direção da escola. E atualmente eu faço parte do programa Mulheres, que acontece todas as quartas à noite aqui na Conecta, às 21 horas. E tenho o maior prazer, né, Laura, de dividir esse espaço contigo, trazendo assuntos da educação, assuntos que fazem parte da minha vida, que ainda fazem parte da minha vida e que fizeram parte de toda a minha trajetória, né, enquanto educadora. É isso aí. E agora, bom dia, Samantha. Bom dia. Isso aí, gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa. Claro. Então, primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês hoje, né? Poder conversar um pouquinho sobre a criatividade, né, e a tecnologia nas novas formas de ensino. Então, meu nome é Samantha, eu sou publicitária, sou pós-graduada em Gestão da Criatividade e Inovação. E, recentemente, também eu fui aprovada para um curso de Marketing Internacional na Ohio University, nos Estados Unidos. Porém, né, em virtude da pandemia, desse novo cenário que a gente está vivendo, das fronteiras fechadas, enfim, eu ainda não pude embarcar para esse desafio. Mas, então, também eu sou uma aluna que está tendo aulas EAD também, né? Então, com certeza, também essa experiência também que eu estou tendo também pode ajudar a trazer algumas dicas, né?
Que maravilha, Samantha. E que universo, né? Porque pensando em criatividade, inovação, é o que principalmente a gente está precisando nesse momento, né? Com certeza. Todo mundo precisou se reinventar, precisou aprender novas formas para se comunicar, entender e aprender, né? Então, Samantha, como tu vês toda essa questão da criatividade, da inovação na questão da educação? Então, eu acho que é importante a gente começar dizendo, né, que todo profissional ele tem que ser criativo, né? A criatividade ela está muito relacionada com áreas como a minha, né, como a da publicidade, como a do marketing, do design, mas na verdade todos os profissionais, não só hoje, né, eles precisam ter a criatividade, que é o quê? É saber solucionar algum problema, né, de alguém que está sentindo alguma dor ou tem alguma necessidade. Então, trazendo também para a educação, né? Eu considero que o professor, ele talvez é um dos profissionais mais criativos, né? Ao longo, assim, do tempo, enfim, teve muitas evoluções, teve muita mudança, né? A gente começa lá atrás, ainda tinha aqueles slides, né? Que tinha todas as salas escuras e tinha que passar, né? A Veri deve ter pego essa fase, né, na sala de aula ainda, de passar os slides, e logo depois já começou com projetor, retroprojetor, né, data show, e hoje a gente chega, né, nesse ensino remoto. Então, que a gente foi obrigado também a estar em virtude da pandemia, né? Mas era algo que já acontecia, era algo que a gente já tinha. Então, assim, não é uma tecnologia inovadora, né? É algo que já estava acontecendo e que a gente vem se adaptando. Mas hoje, né, a tecnologia ela se torna quase que a única forma da gente trazer esse ensino, né? Então, aonde que entra a criatividade e inovação, né? Eu não sou professora, né? Eu sou publicitária, mas dentro da publicidade e na minha pós, né, de criatividade e inovação, a gente estuda diversos processos para identificar quais são as necessidades, né, dos clientes. Então, aplicando para a escola, a gente pode identificar quais são as dores dos alunos, né? Muitas vezes, assim, que ideia inovadora eu posso trazer para minha aula? Acho que antes dessa pergunta, a gente tem que pensar por que meu aluno não está prestando atenção, né? Então, a criatividade e a inovação, elas não vêm de uma ideia do além, né? Elas vêm a partir de um processo de pesquisa, de estudo, né? De entender, de compreender esse aluno e aí sim a gente pode trazer, né, ideias criativas, enfim, para as aulas, para as escolas, para os professores. E essa necessidade, Veri, parte também dos professores, a busca e entender como funciona a questão de estar à frente e estar sempre buscando novidades para o ensino. Laura, assim, o que a gente pode dizer em relação às escolas foi que 2020 foi um grande divisor de águas em todos os setores da sociedade, mas principalmente na educação, onde os professores eles se viram diante de toda essa situação, né, de pandemia, de mudar a sua maneira de dar aula, que geralmente era com quadro, né? Quadro negro, quadro branco com pincel, hoje em dia, e tiveram que buscar o uso da tecnologia. Lógico que essa tecnologia que a Samantha falou, de data show, a tela digital, passar algum filme em DVD, tudo isso já era utilizado nas escolas. Mas o professor se deparar a gravar uma live, né, para seus alunos, foi uma tarefa muito difícil e ainda está sendo difícil para os professores. Eu vejo assim como uma principal dificuldade foi quebrar o vínculo entre o professor e o aluno, o vínculo afetivo, o vínculo presencial. Isso ainda está sendo a principal dificuldade, né? Não ter a presença física dos alunos na escola, não poder falar para o aluno olho no olho, presencialmente. Então, isso tudo fez com que os professores, no início, 2020, se assustassem um pouco diante dessa situação. Outro fator assim muito difícil nas escolas foi que nem todos tinham acesso à internet, à tecnologia, nem todos tinham celulares, computadores, e os professores fizeram uma campanha em muitas escolas, que a gente tem conhecimento aqui de Nova Prata e outras da região, e buscaram, né, esses aparelhos para que o aluno tivesse esse acesso, né? Então, assim, o conteúdo está sendo repassado, está chegando na casa de cada aluno
com muita dificuldade. Já temos uma caminhada de 1 ano praticamente, né? E os professores foram acertando, né? Na medida da tentativa e erro, né? Houve tutoriais, né? Para que eles pudessem aprender de que forma usar as plataformas que eles usam. Mas eles foram aprendendo dessa maneira, tentativa de acerto, erro, um ajudando o outro, que isso foi um ponto muito positivo dentro da educação. E até hoje estão nessa caminhada, né? São verdadeiros heróis da educação, guerreiros, porque não foram preparados para isso. E tiveram que aprender de uma hora para outra, né? Os alunos não podem ficar sem educação. E o professor foi mais uma vez desafiado. E esse ano ele está, então, já mais habituado, né, com as tecnologias, está, vamos dizer, mais tranquilo com essa situação toda. Com certeza. Então, Samantha, pensando nesses desafios todos, pensando no que realmente tu colocaste desde o início do programa, sobre a necessidade e a funcionalidade da inovação dentro da aprendizagem. O que tu podes começar a pontuar em relação ao nosso assunto de hoje? Então, né, pegando o gancho da questão da tecnologia. A tecnologia, a gente escuta muito, eu escuto quase que diariamente, né, mas eu não tenho facilidade com a tecnologia, né, e como foi pontuado, os professores caíram nessa realidade, precisaram se adaptar do dia para a noite praticamente, né, e mudar ali a sua forma. Então, o conteúdo que aquele professor passava, né, ele segue sendo o mesmo, a essência ela segue sendo a mesma, mas passada de outra forma, né, e isso é um desafio bastante grande, né. A questão é de mudar, né, de não ter mais esse convívio, de não ter mais essa presença. Para o professor é uma dor muito grande, né? Porque o professor está acostumado a ter aquele calor da sala de aula, né? A ter os alunos, né, quando é criança, a ter aquele contato diário e acompanhar as novidades, o crescimento e tudo mais, né? E aquele professor também de universidade é a mesma coisa, né? Ele sente a falta de ver esses alunos. Inclusive, ontem eu vi um vídeo que eu achei bem emocionante, assim. Até foi um vídeo que eu vi no próprio TikTok, né? Que é uma rede social um pouco mais informal, que tem vídeos curtos e tudo mais. E que tem alguns alunos fazendo de surpresa para os professores, durante a aula online, os alunos combinam e eles abrem a câmera, né? Todos abrem a câmera. Então, os professores ficavam muito emocionados. Por quê? Porque o aluno que está na aula online, às vezes é um incômodo para ele estar com a câmera aberta, às vezes está em casa, está com uma roupa informal, né? Prefere não abrir. Só que para aquele professor é importante também enxergar o aluno, né? Então, da mesma forma que a gente identifica as necessidades, né, as dores do aluno, também é importante a gente identificar essa questão do professor, né? Dessa falta. Depois até eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês que mostra um pouquinho do que mudou assim nessa relação de interação, né, com o aluno. Em relação à tecnologia, a tecnologia ela vem para facilitar, né? A gente não pode enxergar ela como eu não tenho, eu não consigo mexer, eu não gosto. A gente precisa se adaptar, né? Ela está aí para ser usada e ela não... na minha vida, eu prefiro ver as coisas sempre com bons olhos, né? E a minha profissão também me ensinou isso. Então, a tecnologia, ela traz para a gente muitos aplicativos que podem auxiliar nesse processo dos professores se adaptarem à sala de aula, dos alunos também se adaptarem a esse novo processo. E tem aplicativos que fazem muita coisa, né? Tem aplicativos hoje que te dão os slides prontos na questão gráfica, né? Então, aquele professor que, eu não tenho muito acesso ao PowerPoint, não sei mexer nos slides e tal, a gente tem muitos aplicativos que podem facilitar esse uso, né? Então, a gente está aí há mais de 1 ano quase na pandemia, já deu esse tempo também de se adequar. O que a gente nota na nossa área? Aquelas empresas, né? E aqui eu falo não só as escolas, mas cursinhos, universidades, as próprias academias que precisaram, né, começar a dar treinos online, a dar aulas online, cursos de inglês, enfim, diversos cursos que tiveram que se adaptar. Aqueles que já vinham trazendo tecnologia para suas empresas, que já vinham inovando, né, que já vinham com esse olhar para sanar algum problema, eles sofreram muito menos agora, quando a gente teve bandeira preta, quando a gente entrou, né, nesse processo de ter que fechar o local físico, né, de depender da internet.
Mas, claro, isso também, como vocês pontuaram, existem realidades e realidades. Né? A gente sabe que a realidade da escola pública não vai ser a mesma da escola particular. Né? E aí entra muito também a questão da liderança. Da liderança dos gestores, né? E nisso tudo que a Samantha está colocando, a gente deve considerar que essa adaptação, ela foi feita a muitas mãos, né? Então, foram os gestores dentro das escolas, diferentes escolas, né? Públicas, particulares, enfim, os professores, os alunos e os pais. E também nós temos que frisar aqui que os professores, eles não são blogueiros, eles não são expertos, né, em tecnologia, principalmente os mais antigos, né, os professores que, vamos dizer, com mais experiência, né, tipo eu, né, os mais novos, eles têm mais facilidade com as tecnologias, porque é uma geração que já nasceu teclando, como a gente costuma falar. Os pais... também eles não são professores, por mais que eles ajudam, auxiliam os filhos em suas casas, eles não têm o conhecimento pedagógico que um professor tem. E quando se fala nos pais de ajudar, acompanhar os seus filhos, nem todas as crianças têm o acompanhamento dos pais, ou porque os pais trabalham fora de casa, não tem tempo, ou a cultura é diferente. Então, essa diferença que tinha entre os níveis de conhecimento dos alunos, ela se agravou ainda mais diante dessa situação de tecnologia. E diante de tudo isso também tem o lado dos alunos. Os alunos, e a Samantha pode confirmar isso, eles não conseguem ficar muito tempo assistindo a vídeos longos. Eles não conseguem prestar atenção num vídeo muito longo, muito diferente da maneira presencial. Mas é o que nós temos no momento, né? É ensino remoto, é um ensino experimental, né? Que tivemos que nos adaptar todos da melhor forma possível. E como é uma situação que a gente tem no momento, a gente tem que usar da melhor forma possível. E como a Samantha diz, a tecnologia veio a nosso favor. E se a gente não quer ficar para trás, a gente tem sim que se adaptar a essa nova modalidade de ensino e aprender, né? Fazer da melhor forma possível o nosso papel enquanto educadores. Com certeza. Então, Samantha, também gostaria de questionar, já que tu fizeste a colocação do TikTok, né? Isso. Que é uma rede social e sabemos que as redes estão super em alta. Tu vês as redes como um auxílio, muitas vezes, eu diria, nem tanto na aprendizagem, mas na forma de comunicação, talvez, com os alunos, na forma de interagir e fazer com que eles se sintam, talvez, abraçados através das redes sociais? Então, né, quando a gente fala em rede social, a gente envolve muito debate, né, tem muitas questões para se avaliar, tanto de prós quanto de contra, né. Pensando assim na educação, eu acredito que sim, que a gente tem como agregar dentro das redes sociais. Mas assim, falando de geração, né, o porquê da rede social e assim, qual rede social usar, né, eu acompanhei agora também todo esse processo para o ensino remoto, que se questionava muito qual rede social comunicar, né, me comunicar com aquele público, ou qual plataforma de ensino eu uso para ministrar uma aula da melhor forma, né, como saber isso. Então, quando a gente faz aí um estudo de, né, vocês falaram de gerações, né, a geração dos pais, a geração dos professores, dos alunos, talvez a gente tá dentro ali do ensino remoto, né, entre as duas telas, entre o professor, o aluno e os pais, talvez a gente tá passando aí por 4 gerações. Fácil, né? Isso quando o aluno ele já não tem um irmão mais novo também que tá ali acompanhando ou mais velho. Então, o ensino remoto, ele sai da sala de aula, que era uma geração, que usava uma rede social ou uma plataforma, e ele vai para casa agora, envolvendo todas essas gerações, né, que usam diferentes redes sociais. Né? Então, se um aluno é acostumado a usar o TikTok, talvez o professor está no Facebook, né? Talvez o pai não use rede social ou esteja no Instagram. Então, a gente transita, né? A gente tem aí a geração dos baby boomers, por exemplo, né? Nascidos ali depois da Segunda Guerra Mundial. Passaram por todo aquele processo, né? De ver as coisas sendo reconstruídas
né? E aí chegou a geração X, né, que é a geração dos meus pais, por exemplo, que viu a internet, que não conhecia ainda a internet, aliás, né, que viu a internet nascer depois, né? E aí vem para mim a geração Y, que tá aí que é a partir de 1995, mais ou menos, né? Eu sou de 93, então eu digo que eu tenho um pezinho quase na Z. E aí, essa geração Y, ela foi a última a ver o mundo sem internet, né? Então, a minha geração é acostumada com esse imediatismo. A gente viu as coisas evoluindo muito rápido, chegando o smartphone, né, a gente saiu lá da internet de escada, que só podia usar de madrugada, para chegar no smartphone, redes sociais e tudo mais. Então, quando a gente fala de rede social, envolve tudo isso também, né? Essa última geração agora, geração Z, geração Alpha, que estão chamando as crianças até 10 anos, elas já nascem com o dedo na tela, né? Com o botão no smartphone. Já teclando. Já teclando. Então, quando a gente fala de criatividade, de inovação, a gente tem que olhar também para essa questão, né? E aí, como saber qual rede social ou qual plataforma usar? Eu trouxe umas imagens, se vocês puderem colocar para a gente nos slides Zoom, que elas mostram mais ou menos essa questão da necessidade, né, de como identificar aonde que esse estudante ele tá, qual rede que ele mais está usando, né, ou qual que seria a melhor forma de passar esses conteúdos. Então, só vamos pedir para a produção colocar o slide 1 para nós aí. Conseguimos, produção. Então, eu acho que primeiro, né, a gente tem que entrar, como eu vinha falando, né, nesse problema. Então, antes de pensar por que meu aluno não presta atenção, eu tenho que pensar o que motiva ele. Né? Antes de ir lá na academia, eu pensar, eu estou perdendo alunos, né, mas o que motivava esse meu aluno? Antes de fazer um aplicativo da escola, será que é um aplicativo que os meus alunos precisam? Será que a dor do meu aluno não é uma outra? Né? Pode seguir, por favor? Então, a gente tem duas técnicas, tá, que eu vou passar aqui para vocês, que a gente usa bastante no design, mas que elas podem ser aplicadas também na questão da educação. Né? A primeira delas é o mapa da empatia, que é um mapa que nada mais é do que identificar os problemas, né, as necessidades daquele aluno. E também ele pode ser aplicado por diretores, né, pensando nos seus professores. Seguindo, tem aqui um exemplo, tá, bem prático. Depois eu vou estar disponibilizando também esses slides para quem tiver interesse. Mas assim, o mapa da empatia, ele é um mapa super simples, né, ao olhar, mas que ele envolve muito estudo. Que é o quê? É entender, né, o que o meu aluno vê. Então, por exemplo, o que ele vê? Ele vê os pais estudando em casa, né? O que ele ouve, né? Ouve no sentido de discursos. Né? Então, por exemplo, meu aluno ouve lá no BBB que estudar não é legal, vamos supor, né? Óbvio que não é essa discussão, mas assim, é um exemplo, né? As pessoas que ele segue lá no Instagram dizem que tem que estudar muito. Então nesses meios a gente vai identificando. E seguindo também tem um exemplo que depois vocês podem ver com mais calma, que mapeia. Então, através desse mapa, eu consigo entender qual que é a dor do meu cliente, né? Ou do meu aluno, no caso. Então, por exemplo, meu aluno não presta atenção na aula. Por que ele não presta? Porque na casa dele não tem tecnologia boa e ele não consegue acompanhar. Mas o Facebook, ele tem tecnologia boa para acompanhar, né? Porque tá sempre lá online. Então, que tal eu agregar lá no Face? Ou não, ele tá lá no Instagram. Então, vou trazer uma referência lá. E para finalizar, tem uma outra técnica, né, que entra, que é a do Design Thinking, que é uma técnica muito usada no design, tanto para a gente aprender a como fazer produtos, né, e que ela é usada também em escolas. Inclusive, ela é considerada uma metodologia ativa. Né? Não vou ensinar o padre a rezar a missa, mas ela é uma metodologia investigativa, que ela é muito usada para explicar alguns conceitos. E aí tem uma tabela, né, para seguir tudo isso. Então, aqui vocês têm só um exemplo, né? Começa lá pela exploração, que vai ter esse mapa da empatia, e aí vai passando na parte de ter ideias. Eu não vou entrar em cada etapa agora, porque esse assunto, ele daria a gente poderia passar uma manhã inteira, né, falando dele. Então, ali só para vocês entenderem, né, a gente faz o mapa da empatia, identifica todas essas questões, né, antes de ir lá para a prototipação, antes de ir para desenvolver o aplicativo, enfim, né? E aí depois sim experimenta isso com os alunos, né, nas escolas e tudo mais. Então, por que a gente desenvolve isso? Porque através né, desse método, né, que abrange várias metodologias dentro dele, a gente consegue identificar aonde que aquele aluno está, com quem que ele se comunica, né? E esse mapa ele ajuda no que na hora da aula? Se eu faço esse mapa, e eu consigo identificar que aquele meu aluno, ele assiste o Big Brother, eu posso colocar
um exemplo lá dentro da minha aula relacionado a isso. Talvez isso vai gerar uma interação, porque ele vai se identificar com o assunto, né? Não adianta trazer um assunto, talvez, que não vá ter esse envolvimento. Interesse, né? E não adianta também só estudar as gerações, porque, às vezes, um baby boomer, ele sabe mais de tecnologia do que alguém da geração Y ou Z, por exemplo, que não tem tanto, que não gosta, que não, né? Então, não existe, assim, um perfil, né? Eu sou geração Y, eu sei mexer em toda a tecnologia. Não, eu posso ser geração Y, né? O professor da academia, tá sempre ali na academia. De repente, tem que se adequar ali às plataformas, a estar atrás de uma câmera, a montar um cenário, a dar esta aula remotamente. Então, ele pode ser da geração Y ou Z, talvez ele também vai ter essas dificuldades de adaptação, sabe? Então, estudar só a geração, ela é muito ampla. Por isso que fazendo esse mapa, desenvolvendo esse processo do design thinking, ajuda tanto os diretores, né, a identificar como ajudar os professores nesse processo, como dar um suporte maior, e ajuda também os professores a entender um pouco mais, se colocar no centro, né, enxergar com a cabeça do aluno mesmo, assim. A partir das colocações da Samantha, eu vejo como é pertinente ter esses estudos por trás do pensar de sempre. Que eu digo, a gente vê a dificuldade na hora de transmitir o conhecimento a partir dessa gurizada que está em casa, muitas vezes sem os pais junto para acompanhar, porque para quem tem aula regular hoje, da 1h30 até as 5h15, sabe muito bem que não é todo pai que está em casa podendo acompanhar. Então, quantos desses, às vezes, estão na casa do vô, né? Uma pessoa que nem sempre está com essa... podendo até explicar situações. Está lá com a tela aberta, assistindo e partindo da criança, e só uma visualização de alguém aí que pode estar, talvez, auxiliando em pegar tal coisa, mas não necessariamente no ensino. A partir disso, a gente começa a entender como um profissional, por exemplo, Samantha, tu estás aqui como uma publicitária, Sim. né? Claro, alguém que estudou algo, que tem uma pós diferente, que tem, pensando em criatividade, pensando na tecnologia, né? Como um profissional como ela hoje pode estar auxiliando dentro de uma escola, de uma comunidade escolar? E quem sabe é esse o levantamento muitas vezes que os gestores escolares precisam ter, pensar no que eles podem fornecer a mais dentro de uma qualificação de professores para que os alunos tenham, sim, uma forma de estudar melhor. E eu digo, vai voltar o ensino presencial e precisa, mas enquanto isso não acontece, de que formas o pensar, o transmitir pode ser diferente, pode ser inovador e pode ser realmente efetivo? Então, vamos para um breve intervalo comercial e a gente volta com toda essa ideia que imagino a professores que podem estar nos acompanhando, a gestores que estão nos acompanhando, a quem trabalha em empresas e para empresas estão também nos acompanhando e podem ter uma forma de gestão e para transmitir a sua ideia e fazer acontecer melhor, para ver como isso se encaixa não só na educação, e sim em todo um sistema. Então, pessoal, vamos para um breve intervalo comercial com música muito boa, né, Fabiano? Vamos lá, tô meio enroladinho aqui, mas vamos nessa. Fabiano tá aí. Porque, pessoal, deixa eu fazer uma colocação, então, nesse meio tempo. Nós estamos utilizando, eu estou com uma viseira, ela é chamada viseira de maquiagem para quem não conhece, tá? Por que a gente está utilizando? Para poder olhar para você melhor,
para você poder ver a nossa fisionomia. Claro que toda vez que nós entramos até aqui no estúdio, a minha máscara é uma máscara normal, não é essa aqui. Eu não saio na rua com esta. A minha ideia ao sentar e começar o programa já todos sentados é que aqui a gente coloque a ponto de não transmitir para a pessoa que está ao lado. E mesmo assim estamos com distanciamento. Então, para algumas pessoas que nos questionaram, não, a gente não utiliza ela no ambiente. Quem está aqui, a Camila, que está por trás das câmeras, está com uma máscara normal, completamente fechada. Então, a gente só utiliza porque eu já sentei aqui e coloquei. Usando álcool gel, tirei a minha máscara e coloquei. Eu não vou sair caminhando com essa máscara. É para ter uma conversa mais leve. Espero que quem esteja em casa possa entender essa situação e até mesmo porque a gente quer continuar levando informação de uma forma gostosa, né? Então, a todos, eu peço que continuem conosco nessa manhã. Vamos de música então agora, Fabiano, que tá... Lá pode ter um grande amor pra eu viver, quem sabe uma nova dor pra eu sentir. A droga certa vai fazer te esquecer, vai apagar a tua marca de mim. Tudo pode estar lá, tudo pode estar lá. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Sou o médico Rui Steglitz, residente em Veranópolis, trabalho em Veranópolis e Cotiporã. Eu sou a favor do tratamento precoce. O que significa o tratamento precoce? O tratamento precoce significa em atacar no primeiro sintoma que o paciente vier te procurar e sentir, ou seja, dor de garganta, febre, indisposição, ânsia de vômito, cefaleia, ou seja, dor de cabeça, né? Perda do olfato, perda do paladar. E sou a favor de a gente usar os medicamentos já preconizados em outras lives, né? Então a gente deve fazer com que essa população aprenda e entenda que o tratamento precoce vai nos ajudar, vai nos evitar a passar as determinadas fases do coronavírus, que é a primeira, segunda e terceira fase. Primeira fase, que é uma fase viral, a segunda fase, que é uma fase pré-inflamatória, e a terceira fase, que é uma fase mais agravante, que faz com que as pessoas tenham que receber oxigênio, de repente ir até para uma ventilação mecânica e ocupar um leito de UTI. Então, a gente tem visto que o tratamento precoce tem evitado esse tipo de coisas. Prova é que nos municípios onde a gente atua com tratamento precoce tem feito uma grande diferença em relação a todo o nosso estado do Rio Grande do Sul. Meu muito obrigado. Tratamento imediato a serviço da vida. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida.
200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. We can go on together with suspicious mind, and we can pull dreamers of suspicious mind, and we can go on together, suspicious mind, and we can suspicious mind. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã, com essa música boa do Fabiano Dias, e hoje falando sobre criatividade e tecnologia na inovação de ensino. E sim, o quanto é importante a gente abrir os caminhos para ter essas novas formas de transmitir conhecimento. Então, pessoal, eu gostaria de mandar um abraço a todos que estão em casa acompanhando, mandando recados para a Sá. Depois ela vai entrar na live e vai ver o quanto ela é maravilhosa. Muitas pessoas estão, Samantha, comentando, dizendo que tu é maravilhosa, que tu é ótima, que o mundo digital veio para ficar. Então, Jerusa Ribeiro, Maurício de Mello, Bruna Bazotti, Kathleen Zílio Matiello, Lena Clarine. Gente, é muita gente. Eu quero agradecer mesmo a todos que estão nos acompanhando. Quero mandar um abraço para Rosa e para o Zé Leschman lá da Tona Roda, que eu sei que a TV tá ligada lá também. Também a todos que estão acompanhando em casa. Sei que pessoas que estão assistindo pelo canal 8 da Adilnet também. Meu sogro e minha sogra estão sempre lá. Muito obrigada, Parafuso lá, Dona Neu. Então, pessoal, a todos que nos acompanham. E agora, voltando para o nosso assunto, que é a questão de criatividade, tecnologia na forma de transmissão de conhecimento. E, Veri, tuas colocações sobre esse assunto. Eu vou reforçar um pouquinho a fala da Samantha, quando ela fala nas maneiras de fixar o conteúdo, né? Qual a melhor forma, as dicas que ela deu de fixar os conteúdos. E colocando que os especialistas, eles separam em 3 níveis de aprendizagem a maneira como o aluno pode fixar o conteúdo dado pelo professor. Primeiro, o aluno tem que se identificar entre 3 situações, que é o visual, o auditivo e o sinestésico. Então, assim, nós temos o aluno que ele é um aluno que ele vai fixar mais os seus conteúdos, a sua matéria, a sua disciplina, enfim, se ele visualizar. Então, visualizando as imagens, o conteúdo, né? Visualizando, ele consegue, os gráficos, enfim, ele consegue gravar mais o que está sendo trabalhado. Nós temos o aluno que ele é auditivo, ele é mais auditivo, então ele consegue fixar mais os conteúdos quando ele ouve, né, que até a Samantha colocou, ouve ali, ouve naquela rede social, ouve aquilo, os podcasts, né, tem muitos que costumam ouvir e gravam mais ouvindo, e nós temos o aluno sinestésico, que é o aluno que vai aprender mais através do tato, que é o aluno que tem que colocar a mão na massa para aprender, para fixar mais o conteúdo. Ele precisa, muitas vezes, escrever e ler em voz alta, né? Ele precisa montar e desmontar alguma coisa para gravar mais. Já o aluno visual, ele funciona como se fosse uma câmera fotográfica. Ele fotografa a imagem
E no momento que ele precisa lembrar do conteúdo, ele vê a imagem na mente dele. E o auditivo, como eu falei, ele vai funcionar como um gravador humano, vamos dizer assim, né? Ele tem a facilidade de ouvir e gravar. Muitas pessoas, muitos alunos, eles costumam usar um pouquinho de cada, um pouco do visual, um pouco do auditivo, um pouco do sinestésico, para aprender uma determinada disciplina. Mas, segundo os especialistas, o ideal é a pessoa saber em qual caminho se encaixa, né? E utilizar mais desta forma. Porque ele vai criar uma habilidade específica. Então, assim, existem técnicas através das redes sociais, testes, que o aluno consegue se identificar. Mas isso também a pessoa mesmo pode saber. Por exemplo, eu sou uma pessoa visual. Eu vou gravar mais o conteúdo se eu enxergar, se eu tiver alguma coisa escrita, né, do que auditiva. Eu tenho o meu filho, ele é mais auditivo. Ele não precisa ter nada escrito, mas se ele ouviu, ele vai lembrar, né? Então, assim, é fácil da pessoa identificar qual o nível de aprendizagem mais fácil para ela gravar um determinado conteúdo. Mas, diante de tudo isso, tem que ter uma rotina também, né? Não é só saber, eu sou um aluno visual, eu vou olhar, eu vou gravar, eu sou auditivo, eu vou saber o conteúdo se eu só ouvir a explicação do professor. Eu tenho que ter uma rotina para estudo, eu vou ter que ouvir num ambiente que não tenha muitos ruídos externos para poder aprender. Então, até dentro das tecnologias, né, Samantha, que você está colocando, são habilidades que o aluno pode utilizar essas, né? Com certeza. Essa questão, né, do espaço, por exemplo, né, de ter um bom som, de não ter ruídos e tal. Tudo isso influencia diretamente naquela atenção que tu vai receber do teu aluno, né? Não adianta daqui a pouco, preparei uma aula com muita coisa, mas o microfone não está saindo bem o som, né? Ou não tem ali uma luz que a pessoa está enxergando. Então, assim, tem que sempre tentar deixar um cenário ideal, né? Coisas simples, né? Que os professores também já vêm fazendo. Ter um cenário organizado, né? Ou ter uma parede branca, ou ter o quadro, enfim, como aquele professor desejar. Mas ter esse cuidado com o cenário, ele é importante. Porque muitas vezes tem 1 milhão de coisas atrás, né, vamos dizer assim, e aí aquele aluno tá olhando para o professor, mas também tem aquela outra coisa atrás, e aí tem mais um slide ali sendo compartilhado. Então, quando tudo chama atenção, nada chama atenção. Presta mais atenção no né? cenário do que na explicação, né? Então, ter uma boa iluminação, seja solar, seja, né, ter ali alguma coisa mais, talvez até improvisada, né, mas ter esse certo cuidado, ele é bem importante também, né? E na questão, assim, de como gravar mais, né? Existem vários estudos de professores e psiquiatras, enfim, existem vários estudos também dentro do marketing de como as pessoas gravam mais, né? Por que a gente tem logotipos, por exemplo? Porque se a gente falasse o nome das marcas, seria muito difícil, talvez, a gente identificar todas, né? Tem aqui o nome da marca sempre escrita da mesma forma. É difícil de gravar, né? Mas agora eu associo, eu vendo algum logotipo, algum símbolo, alguma coisa, a minha mente já vai, né, se voltar e reconhecer que é daquela determinada marca. Então, as imagens, elas são comprovadas que elas aumentam, sim, a lembrança de marca, né? A percepção e tudo mais. Vou pedir para a produção para a gente já colocar o slide 2, que fala um pouquinho disso, tá? Dessa questão tanto de como mudou e de como inovar. Então, o tema de hoje, né, da criatividade e tecnologia da inovação aí do ensino. Então, para inovar, então a gente precisa gerar valor, né, e atender a alguma necessidade, como eu vinha falando, né? Então, pode seguir, por favor. Então, assim, as redes sociais como aliadas, tá? Eu trouxe aí várias formas de talvez, né, ganhar essa atenção e talvez ter essa metodologia de uma interação maior com os alunos através delas. Eu não vou falar de cada uma,
Pode passar o segundo slide. Todas essas dicas, todos esses endereços, vocês podem acessar lá no meu Instagram, @SamanthaCastroPublicidade. Tem o link lá que vai direto, tem todas essas explicações e esses links. Eu não vou entrar em cada um, mas por que eu trago, né, essa questão das redes sociais e desses outros programas que podem ser usados na aula? Porque isso influencia diretamente, né, na presença do aluno, na presença dele online, mas de interagir com o professor, né? E tecnologias como as redes sociais, elas são muito além de ter postagens, por exemplo, né? Eu posso ter lá, por exemplo, no meu Instagram, eu posso ter uma página fechada só daquela matéria que eu aceito apenas quem são os meus alunos. Né? Então, existe isso já no Facebook, e quando eu estava na faculdade, eu lembro de um professor, o professor Ciro, inclusive, né, que ele já fazia isso lá no Facebook, tinha um grupo de discussão da matéria, onde ele agregava todos os alunos, né, daquela matéria, e aquele grupo ele ficava. Então, aquela turma que vinha depois, ela entrava nessa página do Face, que hoje pode ser também uma página no Instagram, ou em outro canal, né, que os alunos estejam, enfim. E dentro desse grupo a gente encontrava discussões acerca desse assunto. Então isso era bom pro professor, né, para enxergar esses alunos interagindo sobre assuntos, trazendo referências fora da sala de aula, né, que também entra na questão da escola invertida, que está sendo muito usada agora, né, que é enviar os materiais antes da aula, né, usar esse tempo de lazer também, né, com coisas da aula. E esse grupo ele fica então como um grupo de apoio. Então ele ajuda aquele professor, né? E como eu falei, isso pode ser feito no Insta, pode ser feito no Face. Né? Então é uma ideia simples. A inovação ela nem sempre vem com a tecnologia. Ela pode vir de uma ideia, pode vir de alguma necessidade, né? Que é aquilo que eu falei do mapa da empatia, né? Do design thinking. Então nesse sentido assim que a gente faz a ligação de todos esses assuntos, né? O Instagram também, né, tem lá a questão de melhores amigos, por exemplo. Então, eu tenho uma academia, ou eu tenho uma escola particular de idiomas, ou alguma coisa nesse sentido. Eu quero trazer um conteúdo exclusivo para os meus alunos. Criar uma lista de melhores amigos é algo que não vai te gerar custo, né? É gratuito. Então, é uma tecnologia que está ao alcance de todos, né? Pensando que a gente tem muitas realidades. E também é uma tecnologia facilitada. Por quê? Usar as redes sociais para isso, né? Vou mandar os meus alunos passarem mais tempo do que eles já passam. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode enxergar isso também com bons olhos. No sentido de que aquele aluno já está familiarizado com isso. Ele já está no Instagram. Então, se tu tiver ali uma página, né? Mesmo fechada, ou trouxer, né, de outras ideias, que depois vocês podem acessar também ali no meu site, que tem outras ideias especificadas disso, talvez tu vai atrair mais a atenção daquele aluno, e para o professor também vai ser facilitado, porque não exige que ele aprenda a mexer num outro programa, ou, né, é algo que a gente já vive. Então, até para os pais, né? Às vezes essas tecnologias... Samantha, e a questão, assim, da criatividade, que é importantíssima dentro da educação, e em todos os setores, né? Mas principalmente dentro da educação, e você colocou no início da sua fala que o professor, ele já é criativo, sim, né? Mas no meio tecnológico, como ser criativo? De que forma o professor pode usar essa criatividade ao seu favor? Como ele faz para ser assim mais criativo do que ele é dentro da tecnologia? Sabe que é uma pergunta até bem difícil, né? Porque a gente enxerga o quanto que os professores se desdobram para conseguir atrair a atenção daquele aluno, né? E muitas vezes não consegue. Tem o resultado esperado, então, às vezes, né? Mas eu já testei podcast, eu já testei slide bonito, eu já testei, eu não sei mais o que testar. Então, como eu falei, né? A forma de identificar, muitas vezes, a gente fala isso bastante na publicidade também, né? Muitas vezes, para eu identificar a forma de comunicar, eu não converso com colegas profissionais, muitas vezes eu converso com os clientes que usam aquele produto, né? Então, é importante ter esta troca, a gente está numa era do compartilhamento, né? Então, eu sou professora, minha técnica deu certo, eu compartilhar contigo, todo mundo ganha, porque afinal tá todo mundo, né, em prol da educação. Samantha, pensando nesse lado, alunos hoje sabem muito mais mexer nas redes, muitas vezes, que seus professores. E por que não tornar esses alunos aliados? Né? Eu preciso aprender a mexer mais no Insta. Sim. E porque eu sei que os meus alunos estão lá.
E por que não tornar eles aliados a ponto que eles sejam responsáveis pela rede, pela página da turma, pela página e poder eles, eu vou transmitir, fiz um card bem legal que vai falar sobre tabela periódica, sei lá, enfim, eu só estou fazendo uma colocação, até mesmo porque pensando nas redes, lembrei do TikTok, que é algo que está super em alta, ou Reels do Insta, né? E pensa os professores que lidam com matérias mais difíceis, que a gente precisa, né, estar ali e lembrar de cada componente, daqui um pouco fazer um TikTok engraçado que todo mundo vai rir e vai lembrar. Porque quem nunca, nas aulas, se viu gravando matéria e tudo mais através de uma música que o professor ensinou. Então, essa música hoje, ela pode vir como música mesmo, como ela pode vir como um TikTok. E aí, ou um Reels no Insta, né? Então, eu imagino que o que tu queiras falar com isso é tentar integrar e entender para que tu possa transmitir com mais facilidade. Claro, vai muito do posicionamento também de cada professor, né? Claro. Vai ter aquele professor que ele gosta de dar essa aula um pouco mais informal, ou que o público, né, os alunos dele, aquela turma, ela se atrai por isso. Então, se está de acordo com o posicionamento, né, se é uma coisa que o professor tem a disponibilidade, né, porque a gente sabe também que não dá para sobrecarregar, né, muitas vezes, existe muita coisa? Existe, mas às vezes aquele professor, ele já usa todo esse tempo para estar preparando a aula e tudo mais, né, mas dentro do posicionamento dele e dentro, vendo assim, por esse mapa da empatia, né, de se colocar no lugar do que o aluno gosta, ele pode estar trazendo essas ideias sim, né? Então, existem várias formas, né? Eu tenho até uma informação, digamos assim, porque eu sempre costumo conversar com os professores que estão na ativa, como eu não estou na ativa, para saber da realidade das escolas. E sobre esse tema eu também fiz isso. Então, eu conversei com alguns professores, algumas direções de escolas, para saber como é que está toda essa situação, né, da tecnologia. E o que me foi passado foi que gravar lives, os professores não gostam muito, não se sentem à vontade. E a gente vê até pelos programas aqui da Conecta, que as pessoas chegam um tanto nervosas, né, por estarem diante das câmeras, né? Não é uma situação que a gente está acostumado, né? Então, a maioria dos professores não gostam disso. Então, muitas vezes, eles acabam pegando vídeos prontos na internet sobre determinado assunto e passando ou colocando na plataforma, que é o Google Class que eles usam, eles acabam colocando os trabalhos ali. Mas o formato de dar aula ao vivo ainda não está sendo... não é bem aceito, porque aceitar eles tiveram que aceitar, né? Mas não ficam numa posição confortável ainda, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para ti, Samantha. Você sempre esteve nesse meio tecnológico, né? E eu acredito que com a pandemia, com o isolamento social, você também teve que ter uma mudança. Como é que foi essa passagem, essa transição de uma forma, você trabalhava já em casa, né? E você teve que se adaptar num estilo totalmente online agora, em função do distanciamento. Como é que foi para ti, que já estava acostumado com a tecnologia? Então, eu já trabalho, né, no modelo home office, eu tenho uma microempresa, né, um estúdio de identidade visual, e eu já trabalhava nesse modelo home office muito antes da pandemia. Então, para mim, me adaptar a trabalhar em casa foi algo normal, né, na minha rotina em si. Não mudou, porque é algo que eu já faço, né? Então, em relação a isso, eu não tive tanta diferença. Agora, na questão de contato com o público, por exemplo, eu faço parte do Léo Clube há praticamente 13 anos. Então, nessas andanças, né, assumi alguns cargos, algumas coisas, e até fora do Léo, né, mas dentro da profissão, de ministrar algum workshop, de fazer alguma coisa, né, com o público, eu senti muita diferença no momento em que a gente chegou para online. Eu não estou na sala de aula, mas, por exemplo, eu falo tranquilamente, tem 300, 400 pessoas ali, tu precisa falar, ok, né? A gente vai lá, a gente fala,
Mas assim, e talvez o Fabiano também sinta isso, né, nos shows e tudo mais, a gente tem aquele retorno da plateia, aquele calor, né? E eu acho que é isso que os professores também sentem, né? Então, se eu tô ali ministrando para 300 pessoas no ao vivo, eu enxergo se aquilo tá convencendo ou não tá. Então, eu enxergo na expressão, né? Eu tô tentando emocionar aquela pessoa que tá me ouvindo, né? Ou tô tentando emocionar aquele aluno. Eu enxergo se ele se emocionou, né? Se ele cantou a música junto, né? Ou se eu preciso me adaptar e mudar aquele cronograma. No online já não tem, né? No online a gente está ali através de câmeras. Então, no momento em que eu precisei falar para a câmera, e que eu me lembro, assim, na minha primeira chamada de vídeo, que tinha 30 pessoas, ela estava sendo transmitida no YouTube, mesmo eu sendo geração Y, mesmo eu sendo publicitária, eu lido com tecnologia manhã, tarde e noite, eu tô, né, sempre estudando o que está vindo de novo, o que é criativo e tudo mais. Eu também senti esse impacto, né? Eu acho que todo mundo sentiu. E foi muito disso da interação, né? Porque a gente falava de formas de aprendizagem. E tem uma pirâmide que é do William Glasser, que ele é um psiquiatra norte-americano. Enfim, ele tem diversos estudos de saúde mental, de comportamentos e tudo mais. E ele fala, né, que as pessoas, quando elas escutam e enxergam uma imagem, elas tendem a lembrar muito mais do que quando elas só escutam. Por exemplo, quando elas só leem. Né? Então, porque usar slide bonito é importante? As pessoas elas vão lembrar mais da imagem. Isso um estudo geral, né? Cada um tem uma forma de estudar. Mas a tecnologia o método que ele mais fala, que as pessoas aprendem e gravam, né, lembram depois, é quando elas interagem, quando elas participam. Então, ter uma aula interativa nesse sentido, a inovação, ela depende muito mais da empatia do que da tecnologia, hoje, né? Então, de ter essa empatia de... os meus alunos não prestam atenção, mas eu tô trazendo coisas para eles que chamam a atenção deles, tô dando as armas para eles interagirem, tô incentivando. Então, tem muita coisa que é gatilho mental, né? Então, as imagens, as redes sociais, tudo isso são gatilhos, né? Então, no momento que a gente vai para online, que eu estava comentando, o que antes lá numa palestra ou numa aula eu tinha os aplausos, eu tinha a participação do público, hoje essa participação ela se torna interação, né? Eu dependo, né? E eu vi vários vídeos também conversei com vários professores, né? Para estar aqui também, para entender as dores dos professores também, porque as dores dos alunos eu entendo, eu convivo com muitos colegas e amigos, enfim, que estão na universidade, que me dizem, tem que abrir a câmera, o professor vem lá com um monte de texto no slide, não consigo prestar atenção, né? Então, a gente tende a ouvir muito mais, né, os alunos, mas fui também entendedor desses professores, né? E muitos falaram, às vezes tu pede lá alguma dúvida, e aquelas câmeras tudo fechadas, né? Cri. Ninguém interage, então, né? Então, por isso que até eu comentei daqui. E quando, assim, que no passado, o professor, numa sala de aula com 30 alunos, né? 30 pessoas diferentes dentro da sala, a indisciplina era muito comum, né? Então, a gente precisava mandar os alunos fazerem silêncio para o professor poder dar aula, porque interagiam demais. Esse é um ponto que eles me colocaram também, que falta os alunos interagirem. Eles não interagem, né? Online eles não interagem. E eles sentem essa falta. Eu vejo por essa questão da tecnologia no sentido de como é que tu vai fazer para aprender uma pessoa ali na tua frente, sabe? Eu me uso muito como exemplo nesse caso, tanto por fazer um trabalho e apresentar para as pessoas, como de ser espectador, sabe? É muito difícil eu conseguir parar para assistir uma live, até vamos dizer que até de algum amigo, alguma coisa assim, entendeu? Porque tu tem que ter um diferencial para a pessoa que está ali te assistindo ficar vidrada, ficar ali te ouvindo. E essa parte é muitíssimo difícil. Eu vejo pelo público das minhas lives e pelas lives que eu assisto, sabe? É bem complicado. Tu tem que ter um equipamento legal, tu tem que ter o atrativo, né? E foi o que eu falei outro dia sobre tu investir em equipamento para ter um melhor áudio, investir no equipamento para ter uma melhor imagem, uma luz legal, um cenário legal. Então, né, começa desde o pequeno trabalhinho ali para poder apresentar uma coisa chamativa, assim, sei lá, não sei se é essa palavra, mas enfim, alguma coisa que prenda você ali na frente. Prenda atenção, né?
Bem, pessoal, eu quero só aproveitar para fazer essa colocação, porque estou tendo aulas online também, estou fazendo um curso de comunicação assertiva com a professora Valneide aí da UX, né? A UX está fornecendo essa, que eu acho ótimo, estou vendo que para mim é muito bom, imagino para os professores, né? Para quem tem que lidar, quem precisa estar à frente de câmeras para poder transmitir um conhecimento. Então, vale muito a pena pesquisar na UX, né? Eles estão fornecendo esse curso. Mas dizer que no dia que a gente começou e todos ligaram as câmeras, né? Normal, porque para mim seria normal estar participando de uma aula. E a professora disse: ai, muito obrigada, ver vocês, eu quero ver os rostos, eu quero ver vocês. Então, sim, eu imagino que os professores sintam muito essa falta de ter, né, olho no olho com os seus alunos. Então, pessoal, nós vamos para um breve intervalo comercial e logo mais nós retornamos. Música, Fabiano. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos, o amanhecer, verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, da esperança que abre calor. Você é a tradução do que é o amor, do que é o amor, do que é o amor. O RP Mercados está pronto para te receber em seu novo endereço. Amplo, com qualidade e variedade de produtos. Tudo o que você precisa de segunda a sábado até às 21 horas e aos domingos e feriados até às 20 horas. O RP Mercado está aguardando você. Você quer estar de bem com a vida? Na Beneduzzi você encontra as últimas tendências em roupas, calçados, acessórios para looks, para viagens e uma linha completa esportiva. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Oi pessoal, eu sou Fernando Ranguetti, médico da linha de frente no combate à pandemia do coronavírus. Eu quero dizer para vocês que nesse momento que nós estamos vivendo é fundamental o diagnóstico e o tratamento precoces. Nós já temos várias evidências na literatura de que o tratamento precoce funciona muito bem, evita internações hospitalares e, consequentemente, pacientes necessitando de oxigênio, UTI e recursos mais avançados de tratamento. Então, fica a dica. Ao primeiro sintoma, procure o seu médico para que seja instituído o tratamento precoce. Tratamento imediato a serviço da vida. A Manfi traz tradição em seus produtos.
A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. De amor, de amor, coisa linda. Vou pra onde você está, não precisa nem chamar. Coisa linda. Pa 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 para pa, pa 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 para pa. Muito obrigada, Fabiano. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta manhã. E agora, para iniciar o nosso bloco, tem um recadinho super especial da Kiron, Centro Cultural, que vem sempre para deixar aquela dica gostosa para nós e mesmo para quem tem a intenção de procurar algo a mais para sua vida. Então roda aí, produção. Bom dia, Laura, e a todos os telespectadores da Conecta Mais TV. É um prazer estar conversando com vocês. Hoje eu tô aqui na Kiron, no Polo em Nova Prata, e vou conversar um pouquinho com o Gilson, que faz inglês aqui na Kiron. Então, Gilson, eu gostaria de te perguntar há quanto tempo tu faz inglês aqui na escola? Faço inglês há 3 anos. E também gostaria de te perguntar se tu acha que no mercado atual de trabalho é importante saber falar inglês. Com certeza, porque todas as empresas hoje têm contatos fora do país com outras empresas, né? Então elas precisam que tenham pessoas preparadas para lidar com essas situações, né? As pessoas que estiverem preparadas para isso, né, com certeza terão boas oportunidades de trabalho. Com certeza. E tu saberia me dizer como é que tu usa esse idioma no teu trabalho? Eu trabalho na área de engenharia, né? Então a gente busca todo dia informações em manuais técnicos, softwares a gente usa que geralmente não tem o idioma em português. A gente tem contato com clientes fora do país para treinamento, assistência técnica. Então é necessário de uma forma extrema. Então, falando um pouquinho mais sobre a Kiron, gostaria de te perguntar como é que é o curso de inglês aqui na escola. Eu utilizo a plataforma online, tenho aulas na plataforma, né? Isso facilita bastante porque eu posso fazer minhas atividades em qualquer lugar, enquanto estou viajando, e gosto bastante pela flexibilidade que isso me proporciona. E também gostaria de te perguntar, né, para quem está começando, para quem não sabe falar inglês e está querendo entrar no mercado de trabalho, o que tu falaria para essa pessoa? Bom, é imprescindível que essas pessoas comecem a pensar logo, né? Porque é uma atividade que leva tempo e quanto antes elas começarem, antes elas estarão preparadas para essas oportunidades que o mercado está oferecendo. Então esse foi o relato do Gilson. Como vocês podem ver, é muito importante, né, saber falar inglês no mundo de hoje. Então lembrando que você pode entrar em contato com a Kiron mais próxima de você. Volto contigo para o estúdio, Laura. Então, pessoal, se sentiu chamado, precisa aprimorar o teu inglês? Madonna mia, eu sim. Então, procura a Kiron. Pessoal, na brincadeira, né? Mas para ver como é tão importante hoje, Samantha falando, poxa, estou fazendo um curso fora, né? Para poder estar... Então, é super necessário. Sim. A gente sabe que isso está no nosso dia a dia também. Então, pessoal, agora voltando para o nosso assunto de criatividade e tecnologia na inovação de ensino, vamos para as nossas considerações finais nessa manhã. Veri, o que mais podemos pontuar em relação ou questionar em relação a esse tema? Eu vou finalizar dizendo, então, que o ato de aprender, ele é muito individual, ele é muito particular.
E o conhecimento, ele seria a combinação de todos os fatores, estímulos externos com o nosso interno. Então, tudo isso faz com que o conhecimento aconteça. E vejo também que essa crise do coronavírus, da pandemia, ela nos trouxe novas oportunidades de ensinar e de aprender. Todos nós tivemos que nos reinventar, né? Uma palavra que está sendo muito usada por todos. Quem não se reinventou durante essa pandemia? Né? Quantos desafios nós estamos enfrentando? E muitas vezes esquecendo os velhos hábitos. Então, tem um ponto ou vários pontos positivos nisso tudo. A educação deu um salto gigantesco porque estávamos atrasados em relação às tecnologias que existiam e muitas vezes nós, educadores, deixávamos de usar por não querer sair da zona de conforto, né? Claro que não precisava ser tão rápido assim da noite para o dia, né? Mas foi o que aconteceu, estamos ali à frente de toda essa situação e mostrando, né, realmente que o professor, ele é um guerreiro, ele é um herói e ele está superando mais um desafio. E eu gostaria de agradecer muito, Laura, as professoras que me passaram essa realidade das escolas de Nova Prata. Então, eu agradeço principalmente a professora Tamara, do 11 de agosto, a professora Iranês e a professora Lenice, da Escola Reinaldo Cherubini, que me passaram algumas informações de como está a realidade da escola. Agradeço o Fabiano, que sempre nos acompanha nas Quintas da Educação, com músicas lindas. E gosto muito também, já falei em outros momentos, dos comentários que o Fabiano faz, porque ele coloca bem a prática, né? Exato. Ele sempre leva para a vida particular dele. Samantha, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui trazendo muito conhecimento, muito conteúdo importante, né? Auxiliando os professores. Eu acredito que também depois você vai fazer algumas colocações de que forma você pode ainda mais ajudar os professores nessa nova modalidade de ensino. A ti, Laura, como sempre, muito obrigada por me manter incluída na educação, né? Por ainda estar falando sobre educação. E agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam na manhã de hoje. Meu muito obrigada e eu desejo um bom dia a todos. Ótimo, Veri, obrigada. Samantha, tuas considerações sobre o assunto de hoje. Então, quero finalizar dizendo, né, que todo mundo pode ser criativo, né, que a criatividade, ela tá lá em 99% transpiração e aquele 1% só ele é inspiração, né? Então, através de pesquisas, eu trouxe aqui métodos, falei rapidamente sobre eles, mas tem muito para explorar. E lá no meu site, que tem na biografia do meu Instagram, @SamanthaCastroPublicidade, eu coloquei todos esses slides, todas essas ideias, né, que a gente falou, que a gente poderia passar uma manhã inteira falando somente disso, né? Então, deixo lá. E lembrar que inovação nem sempre depende de tecnologia, né? A inovação é algo que gere valor. Então, agradeço também aos professores, parabenizo, né? Também uso bastante a palavra heróis da educação, porque estão enfrentando tudo isso, tiveram que se adaptar e ainda bem que a gente tenha a tecnologia, que ela seja vista com bons olhos, porque tem áreas que não conseguem, né, ter o seu método, enfim, adequado à tecnologia. Então, que bom que para dar aula a gente tem a tecnologia, ela é uma aliada sim, né? E deixo meu nome também à disposição, caso alguém queira conversar um pouco mais sobre isso, ou tenha ficado alguma dúvida, fico à disposição. Agradeço o espaço de vocês, para mim foi um prazer ter essa conversa. Obrigada, Vera e Laura, pela toda a hospitalidade aqui recebida, e obrigada ao Fabiano também, que animou aí a nossa manhã. É isso aí, obrigada, Samantha. E lembrando sempre, quem está à frente de uma gestão escolar, o quanto é importante ter, talvez, um profissional que nem a Samantha, né, agora fazendo um adendo, assim, que
olha que legal, daqui um pouco um curso, daqui um pouco só uma conversa legal com os professores para abrir portas em como podemos estar levando conhecimento de uma forma melhor. Porque vemos que em outras áreas realmente trabalham para pensar na mente humana e como a gente recebe as informações. Então, fica aí a dica, né? Super importante. Obrigada, Samanta. Obrigada. Fabiano, muito obrigada por mais uma manhã estar aqui conosco. Agradeço, obrigado a todos, né, que nos assistiram e curtiram um pouco mais sobre esse assunto, né, que criatividade está em tudo. Nunca é tarde para aprender. Sempre pode aprender um pouquinho mais. Ótimo. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa manhã. E espero vocês para amanhã assistir o programa Algo a Mais, 10h30. Eu estarei aqui. Claro que a gente sempre tenta levar todos os assuntos informativos, mas de forma leve. Amanhã de manhã nós estaremos trazendo o Robertson do Mercado RP, que esteve internado por causa do coronavírus, uma pessoa de 30 anos, vai contar a sua experiência de como foi, e estaremos recebendo o Dr. Guilherme para falar mais sobre as ações que têm acontecido na nossa cidade em função de tentar conter essa transmissão do coronavírus. Então, para você que está em casa e tiver interesse em ouvir um pouquinho mais, eu sei que é um assunto maçante porque está todo dia na mídia, mas enquanto ele se faz tão presente, não temos como não falar, né? Então fica conosco, acompanhe hoje toda a programação da Conecta Mais e amanhã de manhã o Algo a Mais às 10h30. Música, Fabiano. Suspenderam os jardins da Babilônia, e eu, pra não ficar por baixo, resolvi botar as asas pra fora. Porque quem não chora daqui não mama dali, diz o ditado. Quem pode, deixa os incomodados que se incomodem.